Os famosos documentos do Kennedy. Exato. Né? De onde vem até o conceito de teoria da conspiração, né? Exatamente. Com a comissão Warren, né? E lá onde o Kennedy morreu, Sim. não sei se já foi lá. Não, infelizmente não. Então, lá tem um senhor, hoje é senhor, e ele fica vendendo um jornalzinho. E ele fica falando assim, eu sei a verdade. Só eu sei a verdade. Foi o pai do Woody Harrelson, né? Que o pai dele falou, né? Numa vez tava bêbado, eu que matei. O pai do Woody Harrelson, ator, era assassino profissional. Era assassino profissional, caramba. E um dia ele mandou essa no bar lá. Olha aí. E aí esse senhor, ele tem uma ele montou um jornalzinho e ele fala, tá vendo esse moleque aqui? Esse aqui sou eu, que eu tava aqui no dia que o Kennedy foi morto e tal. E ele tem a história lá do que matou o Kennedy. Por que eu tenho interesse nisso? Os documentos do Kennedy estão segurando uma leva de coisa que pode aparecer depois. E o Trump tá meio assim, porque parece que ainda tem gente viva e aí ele não quer liberar. Sim. Qual que é a sua opinião? Você acha que ele vai liberar ou não? Então, agora tem uma nova teoria que tá circulando na internet que a máfia de Nova York controlava Cuba. Eles tinham cassinos, prostíbulos, lavavam dinheiro. Isso aí aparece no Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mostra agora isso, também, né? Tem o irlandês, acho que também mostra um pouco isso, né? O Scorsese. E o que aconteceu? Quando teve a Revolução Cubana em 59, Fidel Castro assumiu o controle de tudo. Então, a máfia ficou com raiva. Falou, ou a gente mata esse cara, ou a gente vai ter que fazer uma aliança com ele pra ele deixar a gente continuar explorando. Lá. Só que nesse meio tempo, uma galera da máfia judaica, eles criaram o Cassino Flamingo em Las Vegas. Sim. Eles já estavam investindo em Las Vegas. Então, o que acontece? Nessa época que teve a Revolução Cubana, a máfia passou a explorar mais as Bahamas e Las Vegas. Aí Las Vegas bombou, porque eles mudaram o centro de operação, né? Fizeram tipo a Monte Carlo no meio do deserto lá, né? Certo. Só que aí, alguns dos mafiosos se uniram à CIA pra tentar derrubar o Fidel Castro. Caramba. A CIA queria derrubar por questões geopolíticas, né? Que não queria míssil balístico ali em Cuba. E o mafioso queria voltar a fazer o business dele, né? Então teve uma associação estranha ali entre as duas coisas e a galera já tava chateado com o Kennedy porque a invasão da Baía dos Porcos, ele não mandou apoio aéreo, então os caras não conseguiram invadir. Estavam suspeitando que ele era um traidor da pátria, que tava passando informação pro... Agente russo, né? Como se ele fosse um agente duplo ou um comunista, porque o McCarthyismo ainda tava um pouquinho, né? McCarthyismo é aquela perseguição desenfreada, né? Todo mundo é comunista. Inclusive tem lendas de que James Dean, por exemplo, alguns atores teriam sido assassinados pela CIA por suspeita de envolvimento com o movimento comunista nos Estados Unidos, né? Caramba. Eu acho que o James Dean morreu num acidente de carro e falaram que sabotaram o carro dele. São lendas, né? Não tem prova isso. São duas forças poderosas, né? A CIA e a máfia, querendo achar uma solução para Cuba. Ou a gente consegue resolver a situação de Cuba, ou não vai dar mais, vamos ter que matar o Kennedy, né? Então, eles tentaram sete vezes matar o Fidel Castro, não conseguiram. Caramba, 7 vezes? E eles falaram, se a gente não conseguir... Como que eles não conseguiram matar o Fidel, cara? Então, esse mafioso que era agente duplo, que ele ajudava a CIA, ajudava Cuba, ele passava tudo antes pro Fidel Castro. Falar, hoje não vai pro prédio tal, senão os caras estão te esperando. Aí ele, entendeu? Descobriram depois que ele que era o X9 da parada. Ele salvou o Fidel Castro várias vezes. Entendi. Aí... Os caras, o que aconteceu nessa época? O Lee Harvey Oswald, ele era do exército e tal, né? Ele tinha uma namorada que era uma cientista jovem, promissora, que fazia pesquisas relacionadas à cura do câncer, que é a Judith Vary Baker. A avó dela morreu de câncer e ela entrou numa missão de, eu vou descobrir a cura do câncer. Uhum. Só que como ela fazia? Ela conseguia induzir câncer em rato. Isso no ensino médio ainda, com 15 anos. Caramba. Ela tinha um laboratório em casa. E aí os médicos ficaram sabendo, 2 vencedores do Nobel descobriram e chamaram ela pra trabalhar junto. Só que eles estavam dizendo pra ela que eles estavam buscando a cura pro câncer, mas não era. Eles estavam querendo tornar o projeto dela uma arma pra matar os inimigos. Caramba! Gerar câncer nos inimigos, entendeu? E aí, lá na frente, na pesquisa, ela descobriu isso. Ela falou, não vou participar mais. Vocês não querem saber da cura do câncer, querem matar os outros. Ela falou, não, mas a gente quer matar uma pessoa... Uma só, que pode trazer a Terceira Guerra Mundial. Vejam a crise dos mísseis, né? Isso a gente já tá em 1962. Aí eles falaram pra ela, você pode salvar a humanidade. Aí ela, acreditando nessa história, continuou no projeto conscientemente. Caramba! Entendeu? Que ela falou, vou salvar... Ela falou, ela tá viva até hoje, tá com uns 84 anos. Ela disse o seguinte, imagina hoje em dia alguém falar pra você que você tem um conhecimento que pode matar o Putin e acabar com a guerra na Ucrânia. Eu me empolguei, na época, né? Eu achei legal, E aí, o que aconteceu? O Lee Harvey Oswald era espião da CIA, espião duplo.
E aí mandaram ele colar nessa menina. Por quê? Eles queriam trazer essa menina pro projeto de criar uma arma pra matar o Fidel Castro. Ok? Estou falando isso é o que tá saindo nos documentos, tá? Não é, Daniel acredita em mula sem cabeça. Eu acredito em mula sem cabeça, mas eu tô falando da história que eles contaram. Então... não, mas isso aí é do documento novo já? É dos documentos, é. Isso aí os documentos sabia? confirmando. Não, eles sabiam, porque ela tinha escrito um livro em 1990 chamado Lee and Me. Lee Harvey Oswald e eu. Ela já tinha escrito, mas agora o negócio voltou. Entendi. Ganhou corpo, né? Entendi. Eu não conhecia essa história, conheci por causa disso. Então, a história oficial era o seguinte, Lee Harvey Oswald morou em Moscou durante 1 ano e meio, 2 anos. Ele participava de grupos socialistas e comunistas em New Orleans, Nova Orleans. E então ele era um comunista que odiava Kennedy e matou Kennedy, porque ele era comunista. Essa é a história oficial, que a comitê Warren contou pra galera. Entendi. Só que, na verdade, qual é a história que tá chegando agora? Que ela já tinha contado. O objetivo de Lee Harvey Oswald, que era um fuzileiro naval, um sniper do exército americano, era matar o Fidel Castro. Mas pra matar o Fidel Castro, ele tinha que entrar em Cuba. Pra entrar em Cuba, eles tinham que acreditar que ele era comunista. Então ele foi mandado pela CIA pra morar na Rússia, pra a história dele como comunista ser crível. Fazer sentido. E ele se misturava com os movimentos comunistas pra delatar os caras. Ele era um dedo duro dentro do movimento. Caramba. E ela falou, ele amava o Kennedy. Na verdade, ela disse que ele salvou o Kennedy algumas vezes. Caramba. Porque quando chegaram pro Lee Harvey Oswald, que eram 3 pessoas no grupo. Inclusive o Jack Ruby, que matou o Lee Harvey Oswald, fazia parte também. Que doideira. Então o Lee Harvey Oswald era o soldado que ia matar o Fidel Castro. A Judith Vary Baker era a cientista que estava criando a arma pra matar ele, a arma biológica. E tinha o outro cara lá que era o Capanga junto com o Jack Ruby. Aí o que aconteceu? Os caras da CIA, segundo ela, disseram pra ele, olha, é a última tentativa de matar o Fidel Castro. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que matar o Kennedy. Aí, segundo ela, o Lee Harvey Oswald, que amava o Kennedy, ele saiu do projeto e começou a avisar o Kennedy. Os caras estão tentando, sei lá, te envenenar, estão tentando... Ele fazia ligação anônima salvando ele, entendeu? Caramba! Inclusive, a coisa mais, assim, escandalosa que apareceu agora nos documentos é o carro lá na frente e o Lee Harvey Oswald na plateia olhando. Mostrando que ele não tava no prédio atirando, Caramba, os caras têm essa foto já há décadas e nunca tinha mostrado. Que é isso aí foi covardia, a versão né? original já era. Hein? Não, já era total, 100%. Então não era ele? Não, eles dizem que não. Por causa dessa foto e pelo relato da Judith Vary Baker que... Diz que ele amava. Deu sorte de estar vivo ainda, porque todos os outros caras do projeto mataram, né? Inclusive a médica. Caramba! A médica apareceu cheia de facada, morta no apartamento, botaram o colchão em cima dela e meteram fogo. Mas deve ter sido por acaso, né? A CIA teria então assassinado o Kennedy junto com a máfia. Junto com toda a máfia. Porque não tinha conseguido matar o Fidel. Porque não conseguiram. Aí por que eles não conseguiram? O Lee Harvey Oswald foi pro México e do México ele ia pra Cuba. Ele tava esperando o visto cubano dele. E aí, o que aconteceu? Ele não tinha conseguido visto, ele ia passar o charuto pra um cara, porque eles iam matar o Fidel Castro com um charuto contaminado por esse vírus, SV40. Cara. Ela mostrou até fotos e tal, ela conseguia gerar um câncer terrível num rato em 10 dias. Você vê as fotos horrorosas, o ratinho aqui com a bola do lado, maior que o rato. Ela falou, eu gerava isso em 10 dias. Aí os caras, mas você queria curar o câncer, mas você desenvolveu uma técnica pra gerar câncer? Ela falou, ela dá um exemplo meio engraçado. Ela fala, vamos supor que você não quer que as crianças cresçam. Aí você enche a criança de leite e ela cresce. Aí você descobre que é o leite que faz ela crescer, você não dá mais leite. Era isso que eu tava fazendo. Né? Faz meio doido, mas faz sentido, né? Claro. Só que aí os caras olharam e falaram, você gera câncer nos outros, vambora, vamos meter no Fidel Castro. Só que aí quando ele chegou lá no México, ele ia passar os charutos pra um outro cara, o cara não apareceu, não sei porquê, e teve um furacão em Cuba e destruiu tudo, ninguém entrava e ninguém saía. Caramba! Aí os charutos com o vírus não ia sobreviver o tempo todo, aí ele desistiu do projeto, entendeu? Aí, nesse meio tempo, saiu o visto cubano dele.
Aí ele falou, não dá mais, porque ia ter que fazer outra leva de charutos contaminados. Aí ele falou, cara, não dá mais, eles vão matar o Kennedy. Aí começa o negócio do assassinato do Kennedy. O que acontece? Ele virou assim Ele tem uma entrevista que pergunta pro Lee Harvey Oswald, você que matou o Kennedy, ele falou, não, eu sou um patsy, eu sou um bode expiatório. Porque ele falou, eu sou bode expiatório perfeito, porque eu era agente duplo, eles têm provas pra me acusar de ser comunista, pô. Apesar de eu não ser, eu era um agente filtrado. Claro. Então ele era perfeito. Acabou que virou, fuzileiro naval, Nossa, sniper. cara. Então a tese que tá surgindo agora é essa, né? Então... seria dessa forma a história. Mas é o que tá pipocando agora aí. Mas então, quem matou Kennedy não foi o Lee Harvey? Não, foi aí ele? teria sido uma galera lá da CIA mesmo, junto com a máfia, pessoal mafioso. Alguns vão falar que Israel teve a ver também. Mas essa foto aí dele na plateia... assistindo ali. Isso aí não tinha antes. Não, ninguém tinha mostrado, uma foto Saiu no inédita. meio desses Saiu junto com documentos. esses documentos aí. Caramba, O carro lá longe já, ele ali olhando. Não tinha como ele correr atrás lá na frente pra matar, entendeu? Não tava no ângulo do não prédio. tava no prédio. Ele tava ali, mas não tava na situação, né? São muitos interesses, né? O fato de existir agência de espionagem, uma agência secreta, e o fato de existir documento classificado, significa que alguém tá escondendo alguma coisa. Eu vi a foto do carro depois, é horrível, sim, né? Sim. Não, saíram fotos da autópsia dele agora, ele com a cabeça estourada, coisa horrorosa, Estão aparecendo. É horrível, porque quando dá o tiro, a Jaqueline, né? Ela vai pegar os pedaços, tenta botar, né, no lugar, né? Não, aí já apareceu gente falando que quando ela vira assim pra ajudar o Kennedy, ela que deu o tiro, que ela tava com a arminha pequena na mão. Aí o motorista também, ele vira pra trás pra ver, eles falam ali, a arma na mão, foi ele que tirou. Você fala, pô, aí também realmente, né? Mas então, cadê? Eu não tô vendo a quer arma. dizer que o tiro não veio daquela janela ou veio? Eu acho que veio, mas não era o Lee Harvey Oswald. Não era o Lee. Aí o Lee Harvey Oswald foi preso, no dia seguinte o Jack Ruby matou ele. O Jack Ruby era o outro cara. participava junto com ele, eles eram conhecidos do projeto. Né? E o Jack Ruby, aí dizem que tinha uma psiquiatra que ficava visitando ele na prisão. E ela era envolvida com alguns projetos também da CIA. Aí rola uma lenda que ela envenenou o Jack Ruby, que ele morreu de um infarto, assim, do nada. Porque tem um cara desse vivo é perigoso também, né? Pô, com certeza. E a Judith Vary Baker, que era essa namorada do Lee Harvey Oswald, ela falou que só não morreu porque os caras falaram pra ela, ó, se abrir o bico, morre. Aí ela esperou morrer todo mundo, né? Em 1990, 99, eu acho, ela publicou o livro. Aí deu entrevista pro 60 Minutes, começou a aparecer na mídia. Que aí ela que contou essa história primeiro. Ela criou o museu Lee Harvey Oswald no Harlem, lá em Nova York e tal. Então ela tá contando essa história há muito tempo, mas não tinha tido repercussão. Não tinha comprovação e não ganhou muita. Agora tá começando. Agora com os documentos tá tudo lá. E tem um médico também que participou dessas pesquisas, que ele tava fazendo residência na época, que é o Jack Cruz. Ele também tem confirmado algumas dessas histórias. Então, coroa. Mas já. O documento já fala que não foi o Lee mesmo. Então, ele não... A gente não tem um negócio assim, a gente sabe que não foi o Lee Harvey. Mas entra essa questão da máfia, entra essa questão que eles estavam querendo eliminar o Kennedy. Entra algumas coisas de Israel também. Porque Israel é de 1948, já tinha bomba atômica. Aí acho que era o Eisenhower na época, né? Eles falaram, a gente precisa de uma bomba atômica. Falou, de jeito nenhum. Aí quando entrou o John Kennedy, eles falaram, ajuda a gente aí pra ter uma bomba atômica aqui, né? Somos só nós e tá todo mundo querendo acabar com a gente. Ele falou, o Kennedy falou, não só vou proibir de ter, como vou mandar uma equipe aí pra fiscalizar as pesquisas de vocês. Aí dizem que isso aí deixou os caras pé da vida. Eles falaram, vamos ter que eliminar esse cara. Entendi. Entendeu? Aí tinha uma galera querendo eliminar o Kennedy, pô, a máfia. Tem de repente um terceiro elemento aí, uma pesquisa. Os alienígenas? Não, eu sei que você conhece o Faca, né? Tem, o Faca, sei. O Facura, ele trabalhou... Ele trouxe outra hipótese? Ele trabalhou em Wall Street, sim, eu sei. Conheceu lá toda a galera, enfim. Alto nível, né? Os Bilderberg, Soros e tudo mais. Entendi. E lá, quando ele tava no JP Morgan, inclusive... Ele teve acesso a algumas pessoas que conversavam a respeito do Fed. Tá. Até então, só um presidente na história mexeu na história do Fed. Sim. E acabar com o consórcio dos bancos. E depois do Kennedy, ninguém mais quis mexer com eles. Exato. Porque ficou um exemplo pra todo mundo. Se entrar nessa, ó o Kennedy aí. O recado tá dado, né? O recado dado, é isso. Porque eles podiam matar... Pô, é só pra eliminar o Kennedy? Envenena o cara, empurra ele de um penhasco. Mas não, os caras decidiram atirar nele na frente de todo mundo. Pra dar um recado mesmo. Falar, se mexer com a gente, vai. Aí é claro que entra o Lyndon Johnson, né? Que era o vice do Kennedy. Que o Lyndon Johnson também tinha um interesse de assumir o poder. Então uniu o útil ao agradável. Ele
parece que ele tinha uma proximidade com o Alan Dulles, que era o diretor da CIA, demitido. Então, se o Lyndon Johnson não teve participação direta, pelo menos ele sabia e ficou quieto, né? Entendi. Parece. Tá parecendo. Caramba. É, uma conspiração grande. Ele fez um discurso meio contra Deep State, né? O Shadow Government. Eles falavam umas paradas assim, né? Acho que o último discurso do Kennedy foi meio misterioso, né? Ele fala, tem um governo por trás do governo que comanda tudo e tal. Então, ele tava num certo conflito com esse estado profundo lá, né? Na época. Pelo que você já leu, estudou e tal, você acha que o Kennedy foi um intern job ali? Eu acho que tem uma grande possibilidade de ter sido. É? Eu acho que sim. Porque eu acho que não foi a primeira vez, né? Quantos presidentes americanos já foram assassinados? Alguns. Mas aí a gente tem que entender aquela dinâmica que é conspiratória, mas, porém, entretanto, documentada na própria Comissão Church, porque investigando aqueles trabalhos em 73, 74, se não estou enganado, eles encontraram o projeto MK Ultra, né? E o projeto MK Ultra de controle mental, que os americanos aprenderam dos alemães, eles fazem lavagem cerebral em alguns assassinos e mandam o cara lá pra matar. E você tem a impressão que foi um lobo solitário, mas na verdade aquele cara estava sendo teleguiado através de um controle mental. Assim. Pegam pessoas com trauma já, né? Propensas e funde o motor do cara ali, que o cara começa a alucinar, ou então ele fala, Deus tá mandando eu fazer isso, várias vezes, né, o cara, não, Deus que mandou eu fazer. Entendi. Mas na verdade era uma lavagem cerebral que estava sendo feita, né. Saquei. Então eles estavam fazendo isso naquela época ali, né, que era isso vem na Guerra da Coreia, né, na Guerra da Coreia eles começava, por isso que é Manchúria, né, manchuriano. Eles viram que tava tendo algumas pesquisas nesse sentido, que os alemães já faziam, né, os alemães trabalhavam nisso, o Josef Mengele era investigava, né? Que envolvia o fracionamento da personalidade, né? Que a ideia era a seguinte, o cara ser um assassino que não sabe que é um assassino e não sabe quem que mandou ele assassinar. Então, como é que você faz isso? Você tem que apagar a memória? Não, você cria personalidades paralelas no cara e faz ele... Você tem o trigger, né? O gatilho. Caramba! Você faz ele passar pra alternativa e ali você treina um assassino. Quem faz isso é o quê? Psicólogo, psiquiatra, neurocientista? Hoje com a neurociência do jeito que tá, ia ser mais fácil até. Então, muito mais fácil, né? Na época era eu acho que era o Bernanke, né? Que era neto do Freud que ajudou a fazer isso. Né? Caramba! Então, assim, na Alemanha, o que eles descobriram? Descobriram que pessoas que tinham transtorno dissociativo de personalidade, geralmente era fruto de trauma na infância, as principais causas, né? Porque parece que a ideia é que o cérebro tem um sistema de proteção natural para tentar escapar de uma situação de dor extrema. Né? Então a criança, quando tá num sofrimento muito grande que ela não suporta, o cérebro fala, não, você não tá aqui, você tá na praia com seus amigos, você não é Daniel, seu nome é João. Isso eu sei, vou te contar um negócio, né? Eu já fui ufólogo, né? Sim, eu sei. Eu já fui e tal. Em um momento da ufologia, ali pela década de 90, meados da década de 90, ficou famoso fazer regressão hipnótica nos abduzidos. Ah, sim, era muito comum. Falava assim, que se você fizesse a hipnose regressiva... Barney Hill, se eu não tô enganado. Não tinha como a pessoa mentir. Entendeu? Você ia no fundo da verdade. Ia no fundo da verdade. E eu cheguei a pegar algumas pessoas pra fazer isso e, na verdade, sabe o que era? Tudo trauma de infância. Sim, isso aí. Então, a memória que foi criada... Abuso, né? Abuso, cara. Abuso sexual. Uma era abusada pelo pai. Sim. E o pai depois falava, você viu que veio aqui, o alienígena veio te visitar tipo hoje? Um gaslighting também, né? Gaslighting vai nesse sentido. A pessoa cresceu a vida inteira dela... Sim. Tendo certeza absoluta que ela estava sendo que ela abusada, tá sendo visitada por alienígena, cara. Porque muitos casos desses relatos de abdução envolvem questões de órgãos reprodutores, né? Isso. Mexe no óvulo, espermatozoide. Exato. Aí dá pra você fazer um gaslighting em cima disso, né? O abusador. Exato. Manipular, né? Aí eu parei. Vi isso aí 3 vezes. Muito pesado, né? Tá doido, cara. É heavy metal, né? Porque você pega nos negócios que você não tem nem como explicar. E vai que você traz essa memória da pessoa. Aí a pessoa entra em parafuso. E aí? Aí a culpa é de quem, né? Olha aí. Não, porque aí os médicos falavam que não tem perigo. Mas vai que numa dessa dá um tilt ali. Sim, e vem aquele negócio e volta, né? Eu não acho seguro brincar com essas coisas, não. Que loucura, né, cara? Sim. Então, os alemães, o Mengele, ele fazia esses experimentos, ele descobriu que... então ele começou a querer
induzir isso, né? O fracionamento da personalidade. Só que o primeiro estágio do cérebro é fazer a criança desmaiar, quando ela tá sentindo muita dor. Então ele desmaia. Se desmaia, não fraciona. Aí eles descobriram com os químicos malucos lá, substâncias que impediam o desmaio e outra que aumentava a dor, né? Você não podia deixar desmaiar, então. Não pode deixar desmaiar. Entendi. Então, quando não desmaia e a dor é muito intensa, inclusive as pesquisas com aquela substância Lucy in the Sky with Diamond, né? As iniciais, não falei Sim, claro. Não falei pra o nome não cair certo, a live. pra não dar problema, né? Então, as iniciais aí da palavra, o MK Ultra é todo em cima disso, né? Dessa substância, porque essa substância aumenta o prazer, mas aumenta a dor também. Se o cara tomar e se for espancado, ele vai sentir muito mais dor. Cara. Então, eles usavam substâncias pra impedir o desmaio e outras pra aumentar a dor. Aí, ou a criança morria de tanta dor, ou ela fracionava. Entendi. Então, assim, 10% fracionava, 90% morria. Caramba, era um experimento mesmo, experimentos, né? Pra criar os super soldados, né? Entendi. O soldado Sleeper Assassin, né? Que eles chamam, ou que depois ficou conhecido como esse Manchurian Candidate. Então, assim, na comissão Church, descobriram que isso era feito. Aí já é um negócio mais conspiratório, porque tem um cara, que o codinome dele é Robert Duncan O'Finian, e aí é o testemunho pessoal dele. É verdade ou não, se ele tem problema psiquiátrico, eu não sei. Mas ele diz que ele descobriu que o pai era da CIA e o pai colocou ele pra ser cobaia desses experimentos, né? Você imagina lá naqueles campos de concentração, sem regulamentação nenhuma, as pesquisas que os caras fizeram. E aí, o que ele diz? Ele diz que ele dividiram a personalidade dele, ele só descobriu isso quando ele tinha 30 anos, que ele bateu com o carro, aí o implante que ele tinha no cérebro, quando fizeram a ressonância, queimou o implante. O pior é que o cara chega com um monte de ressonância mostrando os implantes. Entendi. No ombro, na mão, na cabeça. Aí, a história foi ficando mais curiosa quando um coroa encontrou com ele e falou, e aí, tal, ele, pô, não te conheço, aí, pô, a gente lutou no Vietnã junto, ele, que Vietnã, nunca fui do exército, o cara, lógico, você foi, cara. O nome desse cara era, esse cara faleceu, o coroa, o nome dele era Dave Corso, e aí, ele falou, poxa, se eu fui do exército, tem que ter algum documento. Ele conseguiu achar um documento dele sendo atendido no hospital lá do exército, que ele tinha tomado um tiro. Ele falou, o único documento que eu tenho é que eu fiz alguma coisa no exército. Então esse cara diz que ele tinha força descomunal. Ele, nesse acidente de carro, ele quebrou algumas vértebras. E segundo ele, aí não é mais o Jason Bourne, aí é o Doutor Estranho. Lembra que o Doutor Estranho ficou com a mão bichada lá, com o acidente? Sim, claro. Aí, é ali que começa. Com a magia, ele voltou, né? Não, e na verdade, o início do filme, Doutor Estranho, tem um cara jogando basquete, e ele fala, pô, você não é um cara que tinha virado paraplégico? Como é que você tá jogando? Ele, então, aí tem um segredo aí. Minha coluna é destruída, mas era pra eu não andar, mas eu ando. Aí, a história dele é parecida com isso, porque ele mostra a radiografia do pescoço todo destruído, os ossos dilacerados, e ele levantando 300 quilos. Caramba! Então, assim, são coisas que você olha, ou os caras estão sacaneando a gente, ou tem fundamento. Isso é bem coisa de filme que a gente vê agora, ó. Não, ele diz, ele processou o pessoal do Identidade Bourne e disse que a história é dele. Caramba! Ele perdeu, né? Porque é exatamente isso. Um deles, né? Porque tem vários. Ele fala que é isso. Tem vários. E tem a versão alemã e russa também, né? Isso tudo. Tem também, claro. Porque uma parte... todo mundo tá fazendo, né? Pô. E uma parte dos cientistas alemães foi pros Estados Unidos, outra foi pra Rússia, né? Sim. Aí já é o Soldado Invernal, né? É o Soldado Invernal. Eles levaram o cara pra... Que é o do outro lado. Então, é curioso você ver que essas histórias, assim, meio Marvel, tem um dedinho. Eu acho que cara... Tem um dedinho. O que esses caras faziam na Segunda Guerra, ninguém nunca vai saber direito. A quantidade de coisa que deve ter que esses caras faziam de experimento e tal. Sim, pô. E aí misturando droga, um monte de coisa, esse negócio de privação de sono. Isso é certeza, embaralha cara. tudo. Isso é certeza. Tem uns documentos interessantes agora sobre o projeto... É tudo embaixo do projeto MK Ultra, né? Sei, MK Ultra. Então, pô, tem umas pesquisas loucaças, assim. Não só da parte de vigor físico excepcional, mas também percepção extrasensorial, essas coisas mais loucas de... telepatia, tem umas coisas estranhas. O próprio Uri Geller participava desses troços, desses projetos, né? Ah, sim. Mas o Uri Geller está ligado que ele usava um elemento químico, né? Usava. Dizem que esses caras sempre faz umas coisas e depois maqueia e inventa outras, né? O James Randi pegava esses caras, né? Antigamente, lembra? James Randi. É isso mesmo. Mas cara, esse assunto é legal. Não, eu acho demais esse assunto, né? E que alguma coisa maluca que esses caras iam fazer, deve ter, cara. Aí deve ter mesmo, cara. Bom, isso aí nem dá pra duvidar, né? Porque, cara,
talvez o grande sonho dos exércitos aí, das Forças Armadas, seja ter um cara, né? Aquele super soldado. Super alguma coisa, né? Com certeza. Super velocidade, super força, tudo percepção extrasensorial. Não, às vezes o cara toma um tiro e não morre. Uma regeneração, uma coisa nível, rápida. O cara ficar acordado em vigília o tempo todo sem dormir. Agora, nessas hiperfoco pra sniper, por exemplo, entendeu? Coisa assim. Tem histórias que já são histórias esotéricas, que são interessantes também, porque a CIA lá, e a NSA, a NRO, né, que é National Reconnaissance Office, esses caras, eles acham paranormais, sequestraram esses paranormais, aí o paranormal invoca a aeronave, ela se manifesta assim, ali na frente dele. Tipo interdimensionalmente. Interdimensional. Ela vem meio 2D, vai virando 3D. E aí, na hora que ela materializa, eles derrubam ela. Aí chega e vão começar, pô! Entendeu? A ideia os Boina Verde falam, a gente derruba umas 2 ou 3 dessas por ano. Caramba! O paranormal chama e a gente derruba. É tipo a bruxa chamando João e Maria pra Sim, claro. Vem com meus docinhos, né? Aí prende, né? Então, eu acho que o argumento deles, quando você fala, não tem como chegar pela atmosfera ser detectado. Não, ela brota. Ela brota. Isso aí tem ganhado muito. E essa última fala do J.D. Vance aí... deixou a galera né, que são os demônios, né? Sim. Ele falou mesmo que são os demônios e tal. Que não, como que ele fala? Ele fala o seguinte, não adianta procurar, que vocês não vão achar, porque tá num outro grau, num outro nível espiritual, num outro nível dimensional. Ele é católico, né? Então ele fala tudo isso, porque ele fala que são os anjos caídos, né? Os anjos caídos, os demônios. Os anjos caídos. Não, tem um livro, Sérgio, chamado Space Invaders, até o nome daquele joguinho antigo, né? Sim. Que é de um cara que se diz aí satanista, que ele tem uns documentos lá dos diplomas dele lá nas sociedades secretas, que é o William Schnoebelen. E o argumento do William Schnoebelen nesse livro, que é um livro pequeno, mas é interessante, ele diz que os anjos que não se rebelaram contra Deus, eles podem viajar à vontade no universo. Os anjos caídos, eles estão meio que na prisão condicional. Então, purgatório, não? Não, eles estão proibidos de ficar transitando pra lá e pra cá. É tipo prisão domiciliar. Eles estão presos aqui na Terra. Você não pode ficar circulando muito. E aí eles usam as aeronaves pra poder, na maracutaia, ir pra lá e pra cá. Entendeu? Eles se escondem dentro das aeronaves. É um transportezinho que eles inventaram pra poder... Aí quando o cara fala assim, mas anjo caído inventou nave e tal, ele fala, até o homem que é ignorante inventou, eles também inventaram. Então, isso é foda. Não, o argumento, né? O argumento é foda. Ele disse que ele foi... o espírito guia dele lá, o guia espiritual, ele morava ali perto do Lago Michigan, falou que tava no inverno terrível. Você já esteve lá, naquela região ali? Nos Grandes Lagos ali? Grandes Lagos. Ali eu não conheço. Ali é frio pra cacete, ali, da Dakota do Norte, né? Não é fácil, não. Ali é bravo. E ele disse que o bicho mandou ele ir pra lá, tipo, meia-noite. Ele foi com frio do caramba e ele falou, e agora? O cara falou, fica esperando aí do lado do lago. E aí, o que aconteceu? Ele acordou, assim, deu um flash, ele tava dentro de uma nave, que segundo o relato dele, né? Aí tinham várias pessoas, algumas pessoas, assim, seres humanos e outros com pinta de alienígena. E a conversa foi em telhamento maçônico. Que é tipo assim, na maçonaria tem uns códigos que o cara pergunta uma parada, você fala outra, né? Pra saber se você é mesmo. Entendi. Aí ele falou, por que alienígena tá preocupado com fazer entelhamento maçônico comigo? Aí ele disse que os caras falaram, tá bom, vamos te devolver. Ele falou, tá, beleza. Ele disse que ele acordou deitado, coberto de neve, do lado ali do lago. Caramba. Só que já era 3 da manhã. Aí ele falou, cara, se eu tivesse de meia-noite às 3 da manhã deitado ali, eu tinha morrido. Então eu acho que eu fui abduzido mesmo. O argumento dele, né? Ele vai tentando, né? Lógica, né? Pra concluir, né? Fui abduzido, né? Então, tem resposta pra tudo, meu irmão, né? Tem. O que não falta é argumento. Aí você entra acho que é no Arthur C. Clarke, né? Que é o fim da infância. Você lembra? Childhood's End. Que vem os alienígenas, chegam na Terra e dominam a Terra e ficam um tempão sem aparecer. Aí os caras falam, aparece aí. Eles, não, melhor agora não. Aí quando aparece, é demônio com chifre todo vermelho. Os caras, mas é visual meio estranho, né? Não, é nosso jeito, vocês têm preconceito. Tem série também, Fim da Infância, Childhood's End. Assim como Fundação também tem série. Será, cara? Com seus anjos, então? O que você acha? Usando aí a parte da religião aí. Então, eu creio... Como que se conecta com isso aí tudo? Então, um conceito interessante é que eles falam assim, cara, se um demônio chegar pra uma pessoa na rua e falar, me dá sua alma aí que eu vou levar pro inferno, o cara vai falar, não, hoje não.
eu vou pegar um cineminha com a minha namorada, aí eu vou pensar. Passa amanhã. Eu vou pensar. Procura outro trouxa aí. Mas agora, pô, o demônio se fantasia de alienígena e fala, você foi escolhido pra ser o representante nosso na Terra, pra fazer a humanidade passar pra próxima evolução e tal, na era de Aquários, nós daremos pra você dinheiro, poder, fama, eu vou te dar tudo que você precisa de informação. O cara, opa, onde é que eu assino esse contrato? Entendeu? Aí lá na notinha de rodapé fala, tua alma vai pro inferno, tá bom? Ele, não tem grilo não, bota aí, nem acredito nisso mesmo. Então, um argumento assim, explicado de uma forma mambembe seria essa, porque isso se adequa a essa era mais tecnológica. Porque em 1917, em Fátima, o cara não ia olhar as luzes e ia falar, isso é OVNI, ou então isso é uma aeronave da Lockheed Martin. Claro. Então, hoje eles vêm... A tese é que os demônios hoje estão aproveitando que a cultura está mais tecnológica, eles estão falando que eles são seres de outras galáxias. Sim, entendi. Eu não sou um anjo que quer levar você pro inferno, eu vim aqui para te trazer tecnologia. Pelo contrário, eu quero te ajudar, te abençoar. Mas você tem que me ajudar também. Tem que me ajudar, só você me dá a sua alma aí, das seus filhos aí. Quer rir, tem que fazer rir. É, lógico. Pô, me ajuda aí que eu te ajudo. Deixa eu mutilar uns gadozinhos da tua fazenda, né? Curar as vacas. Tá doido. Cara, vamos ver, né? Mas botar umas sondas aí nas tuas partes íntimas, né? Que sempre tem isso, né? Sempre tem. Eu acho que não vai acontecer nada nessa nova revelação. Eu também não, acho que vai distrair só o foco lá da guerra. Distrair mesmo. Eu acho que não. Mas eu tenho um receio de que em algum momento eles vão tentar fazer essa invasão alienígena falsa. Porque tem muita gente falando sobre isso. Até o Wernher von Braun, que foi aquele ex-major da SS do Hitler. O Wernher é o pai da NASA. É o pai da NASA. Veio para os Estados Unidos no projeto Paperclip. Isso. E ele, segundo a sua assessora Carol Rosin, ela falou que ele disse para ela que no final dos tempos eles forjariam uma invasão alienígena para criar um governo global. Isso fazia parte do plano. Olha só. Então aí você fala, deve ser maluquice isso, Sabe que ele falou isso depois? Porque depois ele sofreu muito, né? Depois do programa Apollo lá, o plano dele que era pra Marte é tirado. Ele diz a lenda que ele morreu de desgosto, assim. Foi. Acho que ele teve câncer, né? Não, ele teve câncer, né? Mas ficou depressivo, né? Depressivo pra caramba. E o livro dele, o Project Mars, né? Projeto Marte. E no livro, o cara que coloniza Marte chama Elon. Elon, é isso aí. Loucura, né? No livro o cara chama Elon. O Elon é um dos maiores fãs do Wernher von Braun. E o principal auditório lá em Hawthorne, na sede da SpaceX, chama-se Auditório Wernher von Braun. Caramba, hein? Eu acho que ele não fez bem, não, porque aí os caras que dizem que ele é nazista vão falar aí, ó, não falei? Exatamente. Depois que ele fez aquele gesto estranho lá quando o Trump venceu, né? Então, eu acho que ele deu mole de fazer isso. Mas é tudo, ele é fã número 1 do Wernher von Braun. E o Elon Musk, que é o pai do Elon Musk, disse que ele lia esses livros junto com o Musk, né? Tudo. Que ele sempre foi aficionado por astronomia e tal, viagem espacial. Sim. Que ele era fã, né? E o Elon Musk, ele é aficionado por essas ficções científicas, né? A Fundação, Asimov. O livro favorito dele é o Guia do Mochileiro. Guia do Mochileiro da Galáxia e aquele do Heinlein, que é um estranho numa terra estranha, onde, se eu não tô enganado, onde tem a ideia do Grok, né? O Grok é dali, né? O nome Grok. Não, o Grok é dali, as balsas dele onde pousa, é tudo nome de livro de ficção científica. Sim. A Of Course I Should Love You, Short of Gravitas. O cara é aficionado. Ele no Roadster lá, quando ele mandou, ele colocou o espaço, né? O Starman, ele colocou uma cópia do Guia de Mochileiro, uma toalha. Não sabia, não. A toalha dos mochileiros, o dia da toalha. E escrito Don't Panic no painel do carro. Isso aí eu não sabia, não. Ele fez tudo ligado ao Guia do Mochileiro. Pra ele é o melhor livro. Como que ele falava? A gente só precisa ler 2 livros Não, ele falava, a gente só precisa ler um livro na vida, que é o Guia do Mochileiro. Guia do Mochileiro já é suficiente, né? Exatamente. Eu olho Hollywood como o maior sistema de operação psicológica do mundo, né? Hoje não é só Hollywood, tem os streamings também, né? Que aquilo ali, o que é? Uma lavagem cerebral que você vai fazendo e vai convencendo a população. Né? E o que os filmes estão falando? No caso do filme A Chegada e vários outros, O próprio problema dos 3 corpos, a humanidade se une ali contra os alienígenas que vão chegar, ué. É isso aí. Vou dar spoiler porque já faz alguns anos. O problema dos 3 corpos começa como? Vários pesquisadores ao redor do mundo começa a sumir, ficar maluco. Assumir, a morrer e tudo mais. E todos eles envolvidos em pesquisas nucleares, de viagem espacial. Acelerador de partícula e tudo mais. Tanto que é muito legal a série na Netflix, que ela começa no Super Tomiokaki,
que é o maior detector do mundo de partículas de matéria escura. Sim. Que fica lá no Japão. Sim, que é aquela piscinona lá. Muito legal. Que a pesquisadora tá num barquinho. Isso. Né? Então, assim, será que o problema dos 3 corpos é profético? Cara, depois do 11 de setembro, o George Bush falou que você precisa entender o que realmente está acontecendo no mundo. Leiam o problema dos 3 corpos. Sério? Isso em 2002. Caramba! Não tinha nem ideia de fazer a série ainda. E aí depois tem uma história que é quase uma lenda urbana de que o Barack Obama é amigo do vocalista do Pearl Jam, o Ed Vedder, né? E ele um dia chegou pro Obama e falou: presidente, qual é o maior segredo que tem mesmo? O que realmente está acontecendo no mundo? Ele falou: leia o problema dos 3 corpos. O Obama já publicamente falou sobre problemas dos 3 corpos já muitas vezes. Mas essa resposta foi um negócio mais contundente, né? Tipo, esse livro conta o que realmente a gente precisa saber. Então esse livro tem uma aura meio estranha ao redor dele, né? Acho que vou até reler, viu? Eu já li esse livro há muito tempo. Eu não li, tenho lá a trilogia, não li ainda, só vi a série e tô altamente impelido a ler, porque tá todos os caras, 2 ex-presidentes falando que tem que ler. Mas eu vou te dar uma dica. Veja a série no YouTube. No YouTube? A chinesa? A chinesa. Ela tem no YouTube. Porque falaram que tem uns 70 episódios. Exatamente. Porque a série da Netflix, ela tem só um problema. Os caras enxugaram muito, né? Eles pegaram, ela pegou coisas dos 3 livros e enfiou ali. Fizeram um pupurrizinho. Fizeram um medley. Exatamente. E eu tinha ouvido falar, os chineses não tinham gostado muito da série, porque tinha tirado todo o protagonismo chinês e jogado na Inglaterra ali e tal. Né? Eles ficaram, mas eu vi agora, eu fiquei sabendo que eles assinaram a 2ª temporada. Sabia, não. Tem uma 2ª temporada. Entendi. Agora, a série no YouTube, a chinesa, ela tá completa. Perfeito. E ela segue bem o livro mesmo. Aí tem uma legendinha lá? Tem que não legenda. Fala mandarim, nem legenda. Hoje tem legenda, tá tranquilo. Então mas acho que são 70 ou 60 e algumas coisas, capítulos. Caramba, né? Mas ela segue exatamente o livro. É bem fiel, né? É bem fiel ao livro. Acho que lá na China, o cara não for fiel, já é pena de morte logo, né? Não, e o livro é muito bom. Eu li o livro há muito tempo. Agora eu vou ter que reler, cara. Porque tá todo mundo falando, eu quero reler lá e anotar os detalhes. Aí, se os caras estão falando que o segredo tá ali, então vamos atrás disso aí, ué. E aí, às vezes, você vai ler com outro olhar, né? Mas agora eu vou ler com outro mesmo. Mas é isso O que é legal é que o autor não é um cara do universo da literatura, é um engenheiro. É um cara top da ciência, então é hard science mesmo, né? O que fala de ciência é bem chancelado. Mas o que 2 outras estranhezas dessa série, desse livro. Primeiro, quando a série foi lançada em março de 2024 e começando a mostrar aquelas primeiras cenas dos aceleradores de partícula dando problema, não funcionando, né? Que era uma sabotagem dos alienígenas lá, né? Isso. Pra atrapalhar o avanço tecnológico americano, humano. O que acontece, Sérgio? Você pode até conferir depois se você quiser. Tem matérias sobre isso. Na mesma época que sai a série falando de que coisas estranhas estão interrompendo o avanço tecnológico e as pesquisas nos aceleradores, começam a acontecer anomalias no acelerador de partícula lá, não no LHC lá, o principal, o outro que é do ladinho que acelera a primeira partícula pra jogar. Eles não conseguiam explicar o que era, deram o nome de partícula fantasma 4D, você lembra disso? Claro, eu lembro. Foi na mesma época que a série lançou, cara. É muita coincidência, né? Eles falaram que foi um problema de ressonância, né? Mas parecia que tinha algo que estava desviando a rota da partícula. Foi uma coincidência meio estranha. E aí eles fecharam pra fazer manutenção. Pra ajeitar tudo. Agora, teve outro fato estranho. Na China, tinha um bilionário lá da tecnologia, que era da área de games, e ele conseguiu fechar um acordo com o Game of Thrones pra fazer o jogo do Game of Thrones. Aí fizeram o jogo do Game of Thrones, bombou, fez muito sucesso. E aí ele conheceu os produtores do Game of Thrones, que é o D.B. Weiss e o outro que eu esqueci o nome. Não, o George R.R. Martin é o autor. É o autor. Ele trabalha, é até produtor executivo lá e tal, mas tem 2 produtores principais que conheceram esse bilionário chinês, que eu esqueci o nome dele. Através dessa amizade ali, dessa parceria, ele foi o cara que comprou os direitos de adaptação do livro pra série. E ele chamou esses 2 produtores do Game of Thrones pra produzir. Esse cara, quando a série foi lançada, ele foi envenenado por um funcionário da empresa e morreu. Caramba! E o cara pegou pena de morte. Olha aí, hein? O livro é meio misterioso, né?
fatos estranhos acompanham essa trilogia aí. Então, que em chinês chama Santi, né? Santi é 3 corpos em chinês. 3 corpos, né? E o nome dos alienígenas no livro é Santi ou Trissolariano. O Trissolariano. Os 3 sóis, né? E aí tem os Illuminati também no livro, né? Que é o ETO, né? Que é o Earth Trisolarian Organization, né? Que é o grupo que se aliançou os alienígenas pra atrapalhar a humanidade e fazer a humanidade receber os alienígenas como salvadores do espaço. Né? É isso mesmo. Lembrando que começa com a pesquisadorinha chinesa lá com raiva da humanidade, né? Raiva da humanidade, falando, eu vou chamar eles mesmo pra destruir a humanidade, quer nem saber. Depois que o pai dela foi assassinado, né? Na Revolução Cultural, né? Isso aí. Você sabia que eu não sei se você conhece essa autora, jornalista investigativa, Annie Jacobsen. Ela escreveu agora um livro, Guerra Nuclear, legal pra caramba, uma simulação da guerra nuclear. Parecido com aquele filme que saiu aí na Netflix, que eu sempre esqueço o nome, que é o Idris Elba, que faz o papel do presidente, que tem um ataque nuclear nos Estados Unidos, e aí eles começam e aí a gente responde, não responde, como é que faz? Não vi isso aí, não. Esse filme, rapaz, eu saí... Como é que é? Casa Dinamite. Sérgio, eu saí do filme com pressão alta, cara. É mesmo? Eu fiquei com a pescoço duro, meu coração assim, tu. E eu achando o filme tranquilo, mas é tanta adrenalina. Olha aí, ó. Eu saí tenso, cara. Um filme bom pra caramba. E a Annie Jacobs, ela escreveu um livro chamado Area 51, Área 51. Sim. Né? E nesse livro, entre outros livros, ela tem um livro que é sobre a DARPA, que é legal pra caramba. Ela já foi finalista do Pulitzer. O da DARPA é The Pentagon's Brain, o cérebro do Pentágono. Ela chegou a uma informação de Roswell, que eu queria saber a sua opinião. O cara falou pra ela que Roswell foi uma operação russa que pegou uma aeronave diferente, assim, que eles desenvolveram, e botaram crianças deformadas pra fazer papel dos alienígenas. Cara... O general mandou isso pra ela. Mandou isso pra ela? Eu falei, meu irmão, essa aí eu nunca tinha ouvido falar, não, hein? O que você acha dessa aí? Cara, não, essa aí eu não... Essa assim, aí. Eu não sei o que é pior, ser alienígena ou ser criança deformada. Né? Pô, criança é triste demais. É. Mas o problema é que o Russell, cara, é 47. É antigão, né? É muito velho, né? É, pra tu fazer uma nave de alto nível. Tem uma nave... exótica, assim. Né? Sair lá da União Soviética, longe pra caramba. Dá um trabalhinho maior, né? Dá um trabalho, pô. A maior coincidência pra mim, vou contar rápido se você quiser depois de te mudar de assunto. Teve um filme chamado White Noise, Ruído Branco. É Ruído Branco em português, que é com Adam Driver. E a história é o seguinte, pessoas que moram numa cidade do interior de Ohio, e tem um professor lá de alemão, que é o personagem da Adam Driver, eles vivem numa pequena cidade até que tem uma linha de trem que passa pela cidade. Um trem passa por ali, tomba, libera uma substância química que em estado líquido é inofensiva, mas gasoso é o fogênio, que é uma arma letal que foi usada na Primeira Guerra. Então começa a matar todo mundo e a galera vai fugindo, aqueles filmes que o cara tem que fugir da catástrofe. E aí esse filme foi lançado, a primeira exibição pública foi acho que em agosto de 2022. E aí o filme foi lançado em novembro na Netflix, novembro de 2022, e em fevereiro de 2023, nessa cidade onde eles filmaram, isso aí é foda. Tombou o trem e aconteceu a mesma coisa. Aí você descobre que o autor desse livro, que é o Don DeLillo, ele é um cara conhecido por ter previsto inteligência artificial, perigo islâmico, 11 de setembro, porque eu li, o filme aconteceu 6 meses antes, mas o livro é de 1985. Aí são histórias estranhas, cara, eu não sei como é que se explica um negócio desse. Como que explica? Tem explicação? Vamos derrubar o trem igualzinho no filme. Acho que, né? Não dá, né? A chance matemática, acho, de acontecer é pequena, né? Não, tem uns negócios que a gente vai vendo acontecer demais. Teve uma situação que aconteceu em 2010 que recentemente me deixou preocupado. E a situação, eu vou explicar a história. Em 2010, um jornalista britânico, ele publicou um vídeo falando o seguinte: chegou pra mim uma documentação e chegou em 2008, mas eu relutei em publicar. E eu publiquei agora em 2010 porque eu senti que era necessário. Essa documentação era a seguinte: um cara da City of London, que a City of London são 8 mil pessoas que moram ali em Londres, mas é uma cidade específica, sim, eu sei. Que é o coração do mercado financeiro global, né? Que isso é alto escalão do poder mundial. É o centrão de mundo. É o centrão, né? O ponto nevrálgico. E ele falou que um cara ali, que era um oficial do exército britânico que se aposentou, foi trabalhar na City of London, participou de uma reunião que ele entendeu que não era pra ele ter participado, ele entrou meio de gaiato. E nessa reunião que aconteceu em 2007, e o jornalista divulga pro mundo em 2010, os caras falavam de um negócio chamado The
Anglo-Saxon Mission, a missão anglo-saxã. Qual seria essa missão? Essa missão seria preparar o mundo para um evento geofísico que estava previsto que ia gerar o extermínio de boa parte da humanidade e prejudicar a produção de alimentos. Aí eu assisti esse vídeo nessa época porque eu acompanhava esse cara. Mas achei palhaçada. Só que nesse vídeo ele fala que o plano era o seguinte: vai ter um evento que vai atrapalhar a produção de alimentos e não vai ter comida para todo mundo. Então a ideia deles era ir reduzindo a população mundial para quando o evento acontecesse, ter comida para um grupo menor de seres humanos. Beleza. Aí eu falei, isso é piração, né? Viagem. Só que entre os eventos que eles estavam programando para reduzir a população, eles falam que a China ia pegar um resfriado. Isso em 2007, o cara falou em 2010. Isso seria uma arma biológica americana lançada contra a China e a China, em resposta, ia lançar de volta pro mundo. Seria um vírus respiratório. Caramba! Quando resgataram esse vídeo agora em 2022, eu falei, pô, pera aí. O cara falou isso em 2010, maluco. Depois ele fala de uma guerra nuclear entre Israel e o Irã. Olha. E a gente sabe que até abril de 2024 nunca tinha tido um ataque direto de Israel pro Irã, nem do Irã pra Israel. Foi a primeira vez agora. Eu falei, meu irmão, será que aquela piração tem fundamento? O cara tá vindo, né? A galera diz que esse evento geofísico seria essa inversão do polo magnético. Tem algum, na sua opinião, tem algum fundamento isso? Então vamos lá, né, Pé? Inversão de polo magnético acontece com o planeta, já aconteceu. Pode gerar várias vezes. Catástrofe não pode, cara. Não pode, porque a inversão do polo, o polo magnético, ele é muito bem monitorado. Sim. E ele tá derivando lá, tá um pouco acelerada a deriva dele, mas não vai acontecer nada. Mas é uma taxa bem programável ali. Bem programável. É. E o que acontece quando tem a inversão de polo magnético é um enfraquecimento do campo magnético. Entendi. Esse enfraquecimento, o que ele poderia gerar? Por exemplo, auroras aqui no Brasil, coisa assim, entendeu? Mas nada que seria um cataclisma. Um dilúvio, né? Uma inundação global. Nada disso. Um cataclisma geofísico que o pessoal hoje, por exemplo, né? Sim. Que a gente tá vivendo hoje que tem isso aí é mais real. Preocupação? Mais preocupação é, por exemplo, o supervulcão que tem ali em Nápoles, o Campo Flegrei. Tá. Então, pra quem não sabe, a cidade de Nápoles tem um vulcão gigantesco, um dos maiores vulcões do mundo, e esse vulcão, ele tá dando sinais que ele pode entrar em erupção. Tanto que, há poucas semanas atrás, tinha mais de 300 mil pessoas, porque moram 500 mil pessoas dentro da cratera do vulcão. Tem uma vibe legal ali, né? 300 mil pessoas estavam, não sei quanto, acho que umas 30 mil já estavam em barracas. Já tinham saído ali. Já tinham saído de casa e tal. Agora voltaram de novo, porque eles ficam monitorando tudo ali. Se o Campo Flegrei ele entra em erupção... Pode dar uma repercussão de nível global? Dá uma repercussão de nível global, porque boa parte da Europa vai ficar sem... Você não vai poder ter transporte, um monte de coisa. Entendi. Entendeu? Pode dar um BO real. Pode dar um BO muito grande o Campo Flegrei. Meu Deus. E o outro evento geofísico que a gente fala é o Yellowstone nos Estados Unidos. Também pode? Também. Repercussão global? Também, porque é um supervulcão, entendeu? Entendi. Então esses dois aí, tudo bem, eles são muito bem monitorados? São muito bem monitorados. O Campo Flegrei, ele tá tendo muito terremoto lá e tal. Dizem aí que ele chega... Hoje acho que ele tá no nível amarelo, mas ele já chegou perto do nível vermelho, que é quando... O vermelho é o máximo? É, que tem que evacuar a cidade. Entendi. O problema é que são 500 mil pessoas que moram dentro da cratera dele. Vou fazer uma outra pergunta relacionada. Uma explosão atômica proposital em cima dessas regiões poderia desencadear? Não. Não? Não. Não ia ter porque já tem até a conta, gente, eu já até fiz a conta. Pra você desencadear, você teria que ter uma bomba atômica de milhares de megatons, que é coisa que a gente não tem nem perto, né? Entendi. Então, pra provocar isso a erupção é complicado. É complicado. Então, essa semana, o Elon Musk, ele tava falando que a humanidade precisa virar interplanetária e intergaláctica. Que é a missão da vida dele desde criança, né? Quem leu a biografia do Walter Isaacson viu. Ele fala, ou a humanidade vai ter que virar intergaláctica ou interplanetária, ou seremos extintos por um evento geofísico. Será que ele tá falando disso? Pode ser, ué. Pode ser. Eu tô querendo saber que evento geofísico que o maluco falou lá em 2010 então, e que ele tá falando agora. O evento geofísico mesmo seria esses supervulcões aí. É a maior preocupação. Muito mais preocupante do que a inversão do polo. Entendi. Porque a inversão do polo, na taxa que o polo tá derivando hoje, vai acontecer? Provavelmente vai, mas deve demorar uns 100 mil anos. Caramba,
também. Acho que não vai dar tempo da gente pegar isso, não. Então a gente não vai estar aqui. Não é que o Polo... E também o Polo não investe de um dia pra noite. O Polo, ele vem derivando e tal. É um processo É um processo. E a inversão mesmo, ela demora. O que muda são mais bússola, essas coisas que vai mudar. E vai ter um enfraquecimento que pode ser problema. Se você tiver num máximo solar que tem explosões muito fortes... entendi. A radiação penetra com mais força. Aí ela força. pode penetrar com mais força, aí pode danificar... O DNA e tal. Não, o DNA nem tanto, mas mais danificar... Hoje, qual que é o grande... A comunicação? Comunicação. Tem que fritar os circuitos. Exatamente. Tá bom. Hoje aquele já tem gente... evento Harrington, né? Isso, o evento de Carrington, né? Que aconteceu lá em 1800. Só que agora, qual que é o problema? É que nós somos uma civilização altamente tecnológica. Muito digitalizada, né? Muito... Então tem gente... Podia virar um Mad Max mesmo, né? Poderia, porque aí o que acontece? Tem gente que estuda as extinções em massa. Sim. A gente já teve 5. Sim. Tem uma galera... Existe uma recorrência dessas extinções, tipo, de tantos em tantos tempos? Não tem. Porque parece que tem... Eu já ouvi pessoas falando que tem eventos geofísicos de extinção em massa que tem recorrência de 23 mil anos, de 50 mil anos, não, né? São milhões de anos, centenas de milhões de anos entre elas. E agora a questão é a seguinte, o pessoal que estuda isso aí, eles já traçam que a 6ª extinção em massa ela vai ser tecnológica. Entendi. Porque pode ser da dependência, né? A dependência nossa é muito grande. Então, não tem tecnologia, passa fome, morre de fome, né? Exato. E aí não tem energia, a gente se ferra. Não tem tecnologia, a gente passa fome. E isso a gente não tem controle, porque pode ter uma explosão solar que danifique satélites e tal. Tem a conta aí que o pessoal faz que se a Terra ficar um mês sem GPS, o prejuízo é na dezenas de bilhões de dólares. Entendi. É um negócio que acaba com a economia mundial. Tem gente que estuda mais por essa linha aí. Essa é uma linha que o Musk já falou também. Ele falou, não, nós temos que proteger, porque pode ser um evento desse, pode ser um asteroide, muito difícil hoje, porque os grandes já são mapeados e tal, entendeu? Mas o lance da autodestruição também. Entendi. O self-destruction. Da guerra de todos contra todos. Exatamente. O self-destruction, a galera que estuda aquela equação de Drake, né? Tem um termo que não tem na equação de Drake e agora está sendo colocado, que é a autodestruição. Entendi. Então, é até um dos grandes filtros que a gente fala é esse, entendeu? Por que a gente não encontra outra vida no universo? Porque outras civilizações podem ter chegado num estágio que elas se autodestruíram. E aí a gente não tem como encontrar, entendeu? Entendi. E isso pode estar acontecendo com a gente. Será que essa é a grande motivação do Musk para explorar Marte, então? É essa aí. Isso aí ele fala. Isso aí ele fala oficial, várias vezes. Né? Oficial ele fala. É um evento geofísico, possibilidade de extinção em massa. De extinção em massa, ou por uma... Isso ele fala várias vezes. Ou por uma autodestruição, ou por algum... É que ele chega a falar evento natural, né? Ele fala um evento natural, mas pode ser também. E uma coisa tecnológica aí. Entendi. Mas só pra saber, se é tão difícil, então, de um evento natural, né, uma catástrofe atingir, por que tem tanto bilionário fazendo aqueles bunkers? Os bunkers, né, cara? Então, né? Será que eles estão sabendo? Cara, eu acho que o lance deles é mais pro lado de uma coisa tecnológica, guerra nuclear, do que de evento natural. Eu acho que é mais pra essa linha, entendeu? Esses caras devem estar de olho no que tá acontecendo pelo mundo, eles falam, quer saber, cara? Eu vou fazer meu bunker fazer meu plano B aqui, né? Que na hora que der um negócio eu entro pra dentro desse buraco e fico de papo, entendeu? Fica um tempinho aqui na toca, né? Exatamente. Não, e o que eu falo também no meu canal é que pra nós brasileiros, a ideia de construir um bunker é uma coisa muito fora da nossa realidade. Mas nos Estados Unidos... É normal. É uma coisa comum. Eu falo pro pessoal, cara, tem o bunker pré-fabricado. Sim. Você compra em loja um bunker. Bunkerzinho, né? E aí você só cava no quintal da sua casa e põe ele lá dentro. Acabou. Você não precisa nem construir. Quer ver um filme que eu assisti essa semana, um filme anos 80 com a minha família lá, a gente sempre assiste, Ataque dos Vermes Malditos. Sim. Não sei se você lembra desse filme, que tem uns... como se fossem umas minhocas gigantes que matam os caras. Aí tem um cara que é o sobrevivencialista, que ele tem o bunker dele, em casa, cheio de arma, todo protegido, né? Então é coisa comum, da cultura americana. Eu trabalhei com um cara, numa empresa de petróleo que eu trabalhei, um americano, que toda vez que ele ia no supermercado, ele comprava água tal pra ele e água tal pro bunker dele. Entendi. Isso aí não é que me contaram, não. Eu cheguei no supermercado com ele e ele falou, esse carrinho aqui,
esse carrinho aqui é do meu bunker. Entendi. Então isso é uma coisa sempre normal. alimentando o bunker ali. Sempre alimentando. Isso é uma coisa normal. Faz parte da cultura americana. E aí ele que me mostrou, ele falou assim, ó, você quer comprar um bunker hoje? Você entra aqui. Aí tem um site que vende os bunkers já pronto, cara. Aí você só cava na sua casa e encaixa ele ali. Acabou, isso tá aí. pronto. Não é uma coisa tão exótica. Não é. Aqui no Brasil, a gente não conhece ninguém que fez um bunker aqui no Brasil, mas lá os caras vendem os antigos silos de arma nuclear exatamente, pra bunker, né? É isso mesmo. Mas eu acho que tá mais na linha de uma coisa assim do que de um guerra evento nuclear. Eu acho. Eu acho que eles têm mais medo disso aí, cara. Autoextermínio e inteligência artificial. São essas as preocupações. Construir bunker faz parte da cultura americana, principalmente da cultura mormon. É isso mesmo. Porque os mormons, eles têm o Joseph Smith, ele falava de uma profecia, que era a profecia do cavalo branco. Ele dizia que no final dos tempos os americanos iriam viver uma situação de guerra civil, e a Constituição americana, que para o mormon é um documento inspirado igual a Bíblia, inspirado por Deus, a Constituição americana seria salva pelo primeiro presidente mormon da história. E ele ia vencer essa guerra civil, e só que nesse período de guerra civil americana eles ficariam sem luz, sem comida. Então todo mormon é incentivado a ter 6 meses de comida estocada em casa. É isso. Isso mesmo. Então eles gostam dessa ideia de bunker também, de sobrevivencialismo. Muito mais um elemento da cultura americana que favorece essa ideia de construir bunker. De todas as teorias da conspiração eu sempre falo, tem uma que eu gosto. Qual? Essa eu cravo também, tô que nem você lá, tô assinando que é verdade. Michelle Obama não existe, é trans. Não existe? Não existe, é bravo, né? Sim, mas é Mike, né? Não, a única coisa chata foi uma vez que o Obama falou, em vez de falar Michelle and I, falou Michael and I. Aí ele, sorry, Michelle. Aí os caras, eu não falei. Sempre tem um ele deu esse mole, pô, ele deu mole. Mas não tem foto dela pro jovem? Não tem? Tem umas fotos lá, né, que dizem, né? A galera sempre me pergunta isso. Eu falo, cara, tem coisa que não bate, eu não... eu acho difícil. E a do Paul McCartney? Paul McCartney também, né? Não, eu falei com meu pai outro dia dessa. A gente tava, por acaso, apareceu a foto da capa do disco, né? Abbey Road. E ele descalço. Aí eu falei pra ele, você reparou que ele tá descalço? Aí tem a teoria que ele tinha morrido. Isso. Só que ainda é pior, porque o sósia, que substituiu o Paul McCartney, porque o Paul McCartney é canhoto, né? E o cara não era canhoto, teve que passar um tempão treinando tocar contrabaixo. Caramba, né? Tocar contrabaixo com a mão esquerda. Então ainda tem isso, mas é uma conspiração. Essa do Paul McCartney é muito bem elaborada, né? Tem uma série de... Que o disco Yellow Submarine é cheio de sinais, na capa lá do Sgt. Pepper, como se fosse o túmulo dele. Aí tem numa música, eu esqueci qual é a música, isso eu falei com o Vilela, né? Eu chutei, eles acharam lá. Tem uma música que fala baixinho assim, Paul is dead. Escondido, mesmo. né? É isso mesmo. Não só o Paul McCartney, mas também o Brian Jones, do Rolling Stones, também a morte dele é cheia de mistérios. Parece que essas bandas Mas aí, cara, eu sou da seguinte ideia. Se ele morreu e o cara lá toca pra caramba... Beleza, né? Tá tudo bem também, demorou, né? Tá tudo bem. Problema, uma preocupação mais pra família dele lá, né? Pra família, mas porque se... Falar, pô, meu Paul original não tinha bafo, você tem, pô. Mas a família já falou alguma coisa? Acho que não, nunca vi a família entrando nesse mérito. Acha palhaçada isso. Eu vou contar uma história então lá de São Lourenço, em Minas Gerais, né? Eu tenho um amigo que mora lá, ele falou que tinha um andarilho famoso na cidade, que de repente esse cara sumiu, desapareceu. Disseram que ele entrou numa caverna lá. E foi sair aonde? E que saía lá em Machu Picchu. Essa é famosa. Tem isso? Tem até a entrada da caverna. Tem a entrada, né? Eu tenho foto nessa caverna. Sabe o que ele disse que aconteceu? Que o cara sumiu, aí a lenda da cidade ele entrou na caverna e tentou sair em Machu Picchu, deve ter morrido lá dentro. Aí, em homenagem a ele, num restaurante lá de São Lourenço, botaram a foto dele no restaurante. Caramba! Aí um americano chegou lá e falou, quem é esse cara? Aí eles contaram, não, é um personagem aí, um andarilho e tal. Aí ele falou, mas por quê? Você conhece ele? Ele falou, eu conheci esse cara semana passada lá em Machu Picchu. Olha aí que doideira, cara. Então acho que a ideia é essa aí. É isso. E ninguém fala da Boring Company, que é a empresa do Musk dos túneis. Os caras já estão falando que é pra fazer os túneis da elite, para os bunkers, pra se proteger. Que é uma empresa de fachada só pra eles da elite se proteger. Aí eles vão ter toda uma rede subterrânea de túneis. Vão ter todos os bilionários lá, menos o Jeff Bezos, é claro. Cara, aproveitando, cara, eu tava no Rio de Janeiro e um cara me parou na rua
Fui lá fazer minha apresentação e um cara me parou na rua e falou assim, cara, você é aquele cara da internet? Eu falei, deve ser, tá. Acho que é. Cara, você já ouviu falar na conspiração Xerox? Ih, rapaz, essa aí eu... Já ouviu falar nessa Não. conspiração? Cara, Não. o cara me parou na rua e falou assim... Mas é interessante o negócio? É super interessante. Ele falou o seguinte, Essa conspiração Xerox é o Eu não seguinte, conhecia, não. toda máquina de Xerox que foi vendida no mundo, ela tinha uma microcâmera Ih. que registrava tudo que era fotocopiado no planeta. Passava pra matriz lá. Passava pra matriz e ia pro governo e tal. Caiu num banco de dados lá. Agora vem o melhor da história. Toda a documentação tá no Brasil. Dessa conspiração Xerox. A matriz, o negócio mainframe é no Brasil? Não, tá tudo aqui. Não era aqui não, mas tá tudo trouxeram aqui. pra cá? Trouxeram pra cá. Ih. E ele prometeu que ia me mandar. Estou esperando, cara. Você aí que me viu no Rio de Janeiro, me manda a documentação da conspiração O que Xerox. será cara. que tem aí nessa xerox? Cara, eu fiquei muito Tem uns curioso caras disso, xerocando os glúteos. Então, isso que eu ia falar. Deve ter um monte de xerox de bunda lá. Que o pessoal fazia, né? Era fazendo famoso, careta. No Brasil, né, cara? Cara, logo país no do mundo, Brasil. O pior de tudo, Putz, cara, que esse grilo. cara me parou na rua. Eu tava lá na Urca, domingo. Eu ia fazer minha apresentação no shopping. Eu fui almoçar num boteco na Urca. O cara me parou no meio da rua pra falar Uma isso. concentração ali, né? E falou, cara, eu tenho todo esse documento te mandar. e vou te mandar. Porque tem tudo e tá aqui Ele no falou que Brasil. tava com ele. Tá aqui no Brasil. Tá aqui no Brasil, ele sabe onde tá. Ele tem acesso e ele ia mandar. Conspiração Xerox. Tô aí esperando, cara. Aproveitar, vou fazer uma pergunta pro Sérgio. Posso manda. fazer? Pode. Eu imagino, Sérgio. Eu acredito que o homem foi à Lua. Você também acredita, né? Lógico, ué. Fizemos até um programaço aqui, ó. Inclusive, eu tive um professor lá. Ele era mais engenheiro, né? Apesar de ser na escola de comunicação da UFRJ. O nome dele era Hugo Melo. Ele deve estar, até onde eu sei, deve estar vivo ainda. Acho que ele foi emprestado para uma outra UFSCar, alguma outra universidade. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, mas eu não sei se tem base factual. Que eu não sei porquê, e a gente tá falando mais ou menos dos anos 2000, surgiu esse assunto de o homem foi à lua ou não no meio da sala de aula. Faculdade de jornalismo. Aí o cara, claro que não foi à lua, tudo mentira. Ele falou, foi porque daqui da Terra dava pra ver o módulo lunar pousado na lua. Dava pra ver? Não dá. Não tinha como? Não, com o telescópio? Não dá. O que dá, então vamos lá. Pra você ver o módulo lunar, eu já fiz essa conta ao vivo até. Pô, eu usava esse argumento, agora não vou poder usar mais. Você precisa de um telescópio, Me não. fez. Esse aí não, mas eu vou te dar outro. Me manda, Mas eu vou te dar um. substitui que agora eu fiquei sem chão aqui. Pra ver o módulo lunar pousado lá, eu já fiz essa conta ao vivo. Você precisaria de um telescópio de 150 metros de diâmetro. Porra. E o máximo que a gente tem hoje na Terra é de 10. Pô, aí tá bravo, hein? Porra. Então, não dá. Mas, o que acontece hoje? Aí talvez tenha sido isso que ele quis falar. Quando os astronautas foram lá na Lua, eles Ou deixaram... então eu entendi errado também, né? Então, eles Pode ser que eu deixaram entendi um errado. espelhinho. Um conjunto de espelhos. Entendi. E aí acontece, você vai em observatórios, alguns observatórios... Você hoje, consegue... Você atira o laser exatamente naquela coordenada e o laser volta. Entendi. Se você atira pro lado, o laser não volta. Então a gente tá atirando Legal. na coordenada que eles falaram que deixaram. Isso aí substituiu legal. Então é isso aí do laser. Foto não dá. Foto não dá. Daqui da Terra não dá. Teria que ter um telescópio Mas de 150 é metros. porque o módulo lunar pequeno. ficaria muito pequeno olhando? É muito pequeno, cara. Entendi. É uma coisa mínima, né? Mínima. Entendi. Mínima. Não dá Seria pra ver. um átomozinho. Ali seria. Como se fosse. É Uhum. muito pequeno na superfície da Lua. Mas o laser o pessoal acerta. Mas esse espelho é grande? Ele tem um diâmetro Ele é um grande? espelho, sei lá, cara. O tamanho dessa mesa aqui, mais ou Mesa? menos. E É que o não cara é um só, consegue mirar... tem uma série. Uma série espelhinho. O cara mira mais ou... Ele sabe mais ou menos onde é que tá Não, ali, ele né? tem a coordenada exata da Perfeito. onde eles deixaram. Tá. Tanto que se você mira pro ladinho, Sei. o laser vai e não volta. Sim, Quando você mira no espelho, o laser vai e volta. com a coordenada Com a certinha. coordenada certinha. Legal. Então essa aí é uma das maiores provas, cara, de que... E os caras calculam também a velocidade do laser de ida e volta pra saber se ele tá fazendo o trajeto Isso. inteiro e não E voltando antes? Exato, aí dá os 348 mil, 350 mil Entendi. quilômetros, Porque 400 mil, oscila, depende, né? Depende de onde que a Lua tá. É, E é assim que eles vão medindo, e é assim que a gente sabe que a Lua se afasta da gente 3,8 centímetros por ano. entendi. Então é tudo com essa medida aí. Uhum. Então, essa medida tem. Foto não dá pra fazer. Isso é infelizmente. interessante também, que eu já vi o pessoal do design inteligente falar que se você anda pra trás no tempo, como a Lua tá se afastando, se a Terra tivesse 4,5 bilhões, a Lua estaria tão próxima da Terra que ela ia ser atraída pela... Ela não só estava próxima da Terra, como ela estava dentro da Terra. Entendi a ideia. Até o dia essa que bateu. teoria que a- Exatamente. Ué. A teoria mais aceita é que a Lua saiu da Terra. Saiu da Terra. Foi Como um é que é impacto. essa teoria aí, Sérgio? Uma das grandes questões é como que a Lua se formou. É, de onde que várias vem esse hipóteses. troço? A Lua pode ter sido capturada,
ela pode ter sido formada junta, por exemplo, entendeu? Só que tem como a gente ir com evidências científicas mostrando que ela não foi nenhum desses aí. A ideia de formação da Lua que tem mais evidências é de que há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, um objeto que tinha mais ou menos o tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou com o manto da Terra e arrancou um pedaço da Terra. Igual o cara toma um tiro e sai por trás. Exatamente. Entendi. Só que aí arrancou e foi um pedaço de manto e tal, e isso ficou orbitando a Terra e formou a Lua. E como que a gente mostra isso? A Lua teria sido formada da aglutinação desses pedaços? Desses pedaços, exatamente. Condensou na forma da Lua? Porque na hora que arrebentou, saiu um monte de pedaços orbitando. Aí, com o tempo, esses pedaços foram se aglutinando e, formaram a Lua. Entendi. Entendeu? Aí formou a Lua. E aí tem várias evidências. Por exemplo, você vai lá e estuda os isótopos de elementos químicos que tem na Lua, são bem iguais aos que tem na Terra. Tá. Então, tem várias... um parentesco aí. E na Terra aqui, nós já fizemos experimentos de onda sísmica que a gente descobriu pedaços do que seria esse objeto que bateu na Terra 3,5 bilhões de anos atrás. Entendi. Mas seria esse objeto como se fosse um meteoro gigante? Qual é a classificação dele? Cara, é porque naquela época aí, nós estamos falando no início do Sistema Solar, você tinha muitos objetos grandes colidindo. Entendi. Tinha várias massas nem ali. era asteroide, não. Eram objetos mesmo. Entendi. Entendeu? E aí esse bateu na Terra, chamado de Theia. Theia bateu na Terra, arrancou, quando saiu, formou Mas a Lua. isso deve ter interferido na gravitação ali da Terra, né? Isso interferiu em muita coisa. Deve ter deslocado ela, né? Só que a Terra, né? A gente tem que lembrar que isso é 3,5 bilhões de anos atrás. Sim. A Terra, ela era basicamente um oceano de magma. Tá. Entendeu? Ela não é a Terra como é. Não era sólida. Quando a gente pensa com a Terra que é hoje, dá uma catástrofe. Né? Deu também, obviamente, mas a Terra ela era um negócio mais plástico. Sei. Entendeu? Entendi. Era isso. Entendi. Era um oceanozão de magma, mais ou menos. E aí bateu, esse objeto bate e arranca. Tu tem simulações lindas que mostram como que deve ter sido, né? E aquela teoria do pessoal falou que... Então a Lua teria 3,5... A Lua teria 3,5 bilhões de anos. Aí os caras falam que pela poeira espacial que a Lua atrai, quando eles pousaram na Lua, os caras tinham calculado que deveria ter metros de poeira pro módulo lunar pousar, mas tinha só um pouquinho. Os caras foram surpreendidos por isso. Eles não foram surpreendidos porque eles já sabiam. Sabiam que era? Porque antes da missão Apollo levar o ser humano para lá, os Estados Unidos teve 2 missões. Fizeram um probe lá A Ranger e a Surveyor. Entendi. A Ranger, eles mandavam sondas daqui para colidir de propósito com a Lua. Sim. Justamente para estudar essa profundidade do regolito que a gente chama. Regolito que chama? Mas isso não seria incoerente com essa ideia de uma Lua tão velha? Essa camada pequena de poeira? Não daria uma suspeita, será que ela é mais jovem? Cara, não teria. Isso aí não tem muito a ver, entendeu? Ela tem uma camada de... Porque aquilo ali é um regolito, né? Mas é só a parte superficial. É tipo assim, você falou que hoje já se sabe que a Lua está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, né? Então, parece que tem uma taxa também de aumento desse regolito. Então, aí se você andar para trás, você fala, então a Lua não é tão antiga assim, porque teria que ter uma quantidade... Então, mas aí que tá. A Lua vai perdendo muito regolito, né? Ela perde? A quantidade de impacto que ela teve. Entendi. Entendeu? Isso vai espalhando. Isso aí é que se você considerar a Lua um negócio que não vai ter impacto, não vai ter nada. Entendi. Aí tudo bem. Aí essa conta até bate. Tá, entendi. Só que pega a Lua que sofre, sei lá quanto sofreu. É só olhar a Lua, né? Todo cheio de cratera, tudo aquele impacto. Sim. Aquilo aí acaba com essa... Entendi. Com essa ideia aí, porque... Espalha, né? Você tem que colocar... Dá uma espanada. Você tem que colocar isso aí na conta, no cálculo, né? Na equação. Exatamente. E aquela... Não teve um satélite recente que eles chocaram na Lua? Deve ser no ano 2000? Tem. Que aí eles falaram que a Lua como se deu um eco, né? Aí deu aquela intenção que ela era oca. Né? Mas hoje é um consenso isso? Que a Lua é oca? Que ela... Não é oca, não. Mas teve esse eco igual um sino? Cara, então, aí é o lance do cientista querer colocar um jeito pra vender a notícia também, né? Vendeu o jornalzinho dele. Vendeu o jornalzinho do cara lá em Dallas, né? Aí o cara falou, a Lua vibra igual um sino. Entendeu? Isso na época virou um slogan, né? Aí, falando que a Lua é oca, vocês estão mentindo pra... Cara, o negócio é o seguinte, a composição da Lua
Entendi. Ela não é igual a da Terra, obviamente, entendeu? Apesar de ser meio parente aí, segundo a teoria. Os isótopos. Os isótopos. Tá. Os isótopos, você vai lá e pega um elemento químico de lá. Entendi. Você tem a mesma proporção e tal, não sei o quê, então beleza. Entendi. Agora, por exemplo, a Lua tem L3, a Lua tem muito tório, muito cobalto, coisa que aqui na Terra a gente não tem. Sim. Tem vários elementos porque ela não tem atmosfera. Tá. Então isso ajuda a ter esses elementos. Uhum. Então isso é um negócio. O lance dela vibrar é justamente por conta da composição química dela. Entendi. Então, que o pessoal... Mas não acontece nada disso. Não dá a entender que é oca, né? Porque se ela fosse oca, a gente nem registraria as ondas. Tá. Entendeu? Entendi. A onda não propaga aonde não tem nada. A onda precisa de material para ela se propagar. Entendi. Então, só de ter registrado a onda, já sabe que ela não é oca. Uhum. Esse lance dela vibrar igual um sino, a gente já sabia desde a missão Apollo. Quando eles mandaram essas sondas primeiro, né? Não. A própria Apollo? A Apollo, ela foi lá e instalou sismógrafos. Tá. Quando ela decolava, sim, ela perdia... O módulo de ascensão... Ficava pra trás? Não ficava pra trás. Tá. Ele era jogado intencionalmente pra colidir com a Lua. Entendi. Pra fazer o estudo, né? Pra gerar o sismo. Entendi. Então eles faziam isso. Legal. Então eles fizeram isso várias vezes. E é daí que vem o lance. A Lua vibra igual um sino, paraná, entendeu? Mas isso aí é porque é uma reverberação que acontece das ondas. Mesmo ela sendo maciça, ela vibra, né? Reverbera o som ali, né? Quando você pega a onda, em vez de ter uma onda só assim, você tem a onda e depois você tem a reverberação. Entendi. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui na Bacia do Paraná, aqui no interior de São Paulo. Você faz um estudo sísmico ali por causa do basalto, a onda entra dentro do basalto e ela fica presa. Aí fica ressoando. Aí fica reverberando. Então quer dizer que o estado de São Paulo vibra igual um sino também. Entendi. É oco, né? Seria oco. Seria oco, mas não é, entendeu? E então... aquela... Tô aproveitando pra tirar umas dúvidas com o Serginho, que eu acho que é do interesse da galera também. Manda aí, pode mandar. Tem uma teoria que eu acho também interessante, eu tendo a acreditar nessa teoria, de que o homem foi à Lua, mas a filmagem é fake porque eles não quiseram filmar o que eles viram lá. Porque realmente a filmagem tem muitos problemas, né? Eu falei pra ele que todo mundo duvida da filmagem. Não, a filmagem tem nada, cara. A filmagem é normal. Você não acha aquela questão das sombras e tal? Cara, não tem, porque o problema o pessoal analisa o negócio da sombra, cara. É porque é muito difícil fazer aquela análise. Primeiro, porque a Lua não tem atmosfera. Entendi. Segundo, que a Lua ela tem várias fontes secundárias. De luz? Não é de luz, né? É porque quando você joga a luz e você tem cratera, você tem pedra grande, pedra pequena... Interfere, né? Interfere na sombra daquilo ali, entendeu? Tá. Então, esse lance da sombra aí eu aconselho, várias dessas dúvidas aí, são dúvidas sinceras e tal. Existe um episódio do Mythbuster. Tá. Legal. E eles fazem os experimentos... Específico ali. E eles mostram isso aí, eles tem uma explicação tranquila ali. Eles põem uma fonte de luz para ser igualzinho o sol e tal. E aí eles vão colocando, coloca uma pedra aqui, coloca um negócio aqui. E aí você vê como que as sombras vão tudo se quebrando. Mesmo tendo uma fonte de luz única, né? Mesmo tendo uma fonte de luz única. Entendi, entendeu? Interessante. Então tem toda essa parada aí. Interessante isso aí. Isso aí tem o pessoal que fala das estrelas. Cadê as estrelas a foto? Sim. Mas isso é questão da fotografia mesmo. Então, isso aí não tem... Porque a máquina, ela já saiu daqui pré-configurada para fotografar o quê? Você vai pra Lua, você quer fotografar o quê? A Lua, né? A Lua. Só que a Lua é branca, né? Brilha pra caramba. Você tem que... Então eles mexeram... Pra não estourar a foto, Exatamente. Aí eu falo pra todo mundo... Escurece o fundo, né? Fechou o ISO da câmera. Qualquer um pode fazer esse experimento. Cara, meu sair pai... na rua de noite, mexer a câmera aqui do celular e tirar foto do céu. Meu pai é fotógrafo, né? Ele falava que tirar foto assim de casamento da noiva com a roupa branca, né? É difícil. Claro. Você tem que fazer uma equação. Se a noiva fosse morena, às vezes a roupa aparecia, o rosto não aparecia. Às vezes o rosto aparecia, estourava a roupa, né? É complicado, né? Você tem um elemento muito claro com o outro mais escuro, o fundo some, né? E por isso que eles mandaram. Mas tem foto de estrela na Lua. Nós mostramos aqui também, porque teve uma missão Apollo que ela mandou um telescópio. Entendi. Um telescópio ultravioleta aí. Aí ele conseguiu pegar legal, tudo. Né? Então, tudo isso aí tem. Aí tem o lance lá da nave sair voando. Expliquei aqui pra galera que foi um trabalho sensacional de filmar mesmo, de propósito, a nave voando com a câmera que ficava no rover lunar. Sim. E na última, na Apollo 17, foi o pessoal daqui da Terra que operou a câmera. Entendi. O pessoal de TV. Sim. Pra fazer ela seguir. Legal. E o negócio é uma das histórias mais fantásticas dentro da exploração espacial. Você lembra daquele, você falou do pessoal operando aqui da Terra, lembrei daquele Robonauta? Você lembra que eles fizeram? Que era um robô que o cara botava como se fosse uma realidade virtual e ele parecia que ele tava na Lua.
Interessante esse... Eles ainda fazem isso ou não existe mais esse, Cara, tem. esse conceito? Tem um robô, tem um dentro da estação espacial que ajuda os astronautas. Legal. Mas a história mais legal de robô é o Fedor. Você não Fedor conhece, é um não. robô russo. É o nome de um lutador russo, foi. Fedor Emelianenko. Exatamente. E ele é o Fedor. Ele foi colocado dentro da Soyuz, sozinho, só ele. Entendi. Ele bateu até continência na hora que ele lançou. É mesmo? É legal pra caramba isso aí. Aí ele foi. Aí a Soyuz, ela vai acoplar com a estação espacial, o acoplamento é sempre automático. Entendi. Só que às vezes dá problema. Tá. E esse dia deu problema. Deu. Só que quem que tava dentro da nave? O robô. O robô. O robô não conseguiu acoplar. Não? Tiveram que fazer o robô voltar. Era o robô que tava pilotando? Era o robô, foi só ele. Foi uma nave só com o robô. Então ele era tudo. Ele era o piloto, ele era o comandante, ele era tudo. Mas era inteligência artificial? Cara, era tudo automatizado? Tá, aí a gente já não sabe que nível de IA que tinha ali rodando. Isso aí faz um tempo já. Já tem mais de 10 anos, não, né? Não, tem menos de 10 anos. Menos, né? Tem menos de 10 anos. Não Deve tava ter tão uns avançada assim, 5, né? 6 anos. Não tava tão avançada, mas também a gente não sabe qual o nível de coisa que tinha. Mas o mais legal é o seguinte, ele foi, não acoplou, voltou, pegaram o robô, guardaram numa caixa e jogaram num porão lá na Rússia. Ele tá lá, cara. O Fedor tá lá guardado porque ele não conseguiu cumprir a missão, ó. Ficou de castigo. Ficou de castigo. Imagina se esse robô... E era um robôzão, cara. Entendi. Era um Gastaram bichão a grana, 1,80 m grande. E ele andava assim. Imponente, né? Imponente. Cara, era muito legal, porque na hora que lançou a nave, ele pegou e fez assim, ó. Bateu continência e tudo. Doideira, cara. Doideira. Robô russo é outra história, né, pô? Hã? Robô russo é outra história. Cara. É, disciplina, né? Mas não conseguiu acoplar. Falando em robô, Sérgio, essa história do Elon Musk da gente ter 10 bilhões de robôs na Terra, você não fica preocupado, não? Toda vez que o Elon Musk fala qualquer número, cara, eu meto-lhe um filtro de 80%. É mesmo? Dá uma... Sempre, cara. Passa uma navalha de oca. Ele já falou que a gente ia pra Marte em 2026. Porra, não vai dar. Entendeu? Ele já falou que a gente vai em 5 anos ter 1 milhão de pessoas morando em Marte. Ele já falou que ele vai lançar 100 Starship num ano. Esse ano, você tá me devendo, Elon Musk. Porque você falou que ia lançar 25. Ele já falou que esse ano ele ia lançar 25 Starship. Porque ele precisa testar. Até dezembro? Até dezembro. Já lançou quantas aí? Já lançou 2. 2. Tá bravo, hein? Tá devendo, Mês 4 já, né? Sacanagem, cara. E eu tô precisando, que essas lives aí que me dão view. Dá repercussão, né? Dá repercussão, cara. E você prometeu 25, hein, Elon? Mas, cara, a gente sabe que quando ele fala... O cara se empolga, né? Ele tem 2 termos. Um a gente chama de Musk Time. Sei, entendi. Isso aí é famosíssimo dentro. Todo mundo fala do tal do Musk Time. Ele fala as coisas que vai ser num determinado período. Cara, você pode pôr mais 5, 6 anos pra frente. Tem uma margem de erro ali, né? Aí acontece. Ele deu uma entrevista há 2 semanas atrás, dentro lá da salinha dele, lá na Casa Branca e tal. Sim. E ele falou o seguinte, aí olha como que muda a coisa. Ele falou assim, estavam falando de Marte. Aí ele falou, seria excelente a gente ir em Marte daqui 20 anos. Aí já... Só que é muito mais provável que a gente vá em 30. Foi mais sóbrio. Aí pronto, cara. Então aí... Mas tem um porquê dele falar tudo isso. Ele precisa do marketing. Entendi. Então quando ele fala assim, cara... Ele sabe jogar esse jogo muito bem, Ele tem né? o Optimus, né, cara? Então ele fala assim, cara, daqui tantos anos vão ser não sei quantos milhões de robôs por aí. A gente sabe que não vai ser. Entendi. Entendeu? Mas a gente ouve esse negócio e fala, tudo bem, é o Elon Musk, né, cara? É um cara inovador. Mas a gente tem a consciência que não vai existir. Que tem a margem de erro ali. Tem uma margem de erro muito grande. Do marketing e da empolgação. A gente vê as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ele tem que jogar, cara. Então, de vez em quando, esse lance dele jogar esses números da cabeça dele, assim, louco. Então, o Elon Musk tá participando ali. Por isso que o Elon Musk também é um defense contractor, né? Ele também oferece serviço de inteligência, né? Por causa do satélite e de serviço bélico, né? Com a própria SpaceX manda equipamento pra Space Force, né? Pro espaço. Sim. Então, o cara manja muito, né? Manja. Direto no Pentágono. Ele não tirou uma foto aí ontem lá com o aviãozão, né? Não, a foto dele em Langley, na CIA. Ele com o diretor da CIA, assim, todo... Os caras, pô, tá parecendo o Neo. E ele tirou a foto na frente do SR-71, né? Sim, aquele da Lockheed Martin, né? Ele tirou a foto lá que ele tem um parado assim, ele tirou a foto lá também. Ele tá no Pentágono toda semana. Direto, né? O que ele anda aprontando lá? Não, ele tem contrato com a Space Force, cara. Ele manda carga militar pro espaço. Mas ele soltou mais alguma declaração recentemente? Não, disso aí ele não fala nada, não. Porque aí mexer com os caras lá também não é doido, não. Não tem como falar, né? É igual ele fala. Ele fala, por exemplo, eu tenho os maiores credenciais de documentos secretos, serviço de inteligência e tudo. Se tivesse alienígena, eu ia saber. Aí eu ia levantar a mão, ia saber, mas nem ia poder falar, né?
Você assinou o termo de sigilo, pô? Não é não? Saber é uma coisa. Saber é uma coisa. Poder falar é outra, né, pô? Última pergunta. O Murilo mandou aqui. Seria ele o anticristo? Cara, Segundo a babá, a mulher que diz que é babá dele, a Rosemary, que eu falo que ele é o bebê de Rosemary, né? A Rosemary falou. A Rosemary diz que... Eu não acredito nessa história não, tá, pessoal? Tá. Essa babá que tem uma pinta de ser doidona, ela falou que ela viu ele fazendo um ritual, que ele abriu um portal, levou ela pro inferno, ia dar ela de presente pro demônio que era amigo dele. Aí ela chamou Jesus, aí voltou, aí ele deu uma bronca, falou, pô, você era o meu presente pro meu amigo. Ela falou, presente caramba, pô, sai, arruma outro presente. Aí ela foi falar com a tia, ela falou, tia, eu acho que esse menino é o anticristo. Aí eu achei que ela ia dizer que a tia falou assim, que anticristo, minha filha, você tá maluca? Aí minha tia respondeu, não, ele não é anticristo não, mas ele vai ajudar o anticristo a chegar ao poder. Olha aí, ó. Aí eu falei, acho que não sei quem é mais doido, ela ou a tia. Vai pegar aqui, o Faustino mandou aqui pra gente, né? A pergunta aqui, ó. Perguntou que o futuro é Star Trek ou Independence Day? Cara, Star Trek rapaz, já é o presente, né? Porque os caras tinham celular lá na época, né? Tinha celular, tinha tudo. Não tinha teletransporte ainda, pô. Tem um projeto Independence Day fake, né? Isso existe. Né? O Ronald Reagan apresentou pra Assembleia Geral da ONU em 89, ele falou... Se nós tivéssemos uma invasão alienígena, ia acabar a Guerra Fria. Porque a gente teria que estar unido para lutar contra os invasores. Exato. O inimigo maior, né? Depois o Bill Clinton falou isso no Jimmy Kimmel. E o Paul Krugman, que é vencedor do Nobel, falou isso. E ele falou, se a gente tivesse uma invasão alienígena, a gente ia ter que investir no setor bélico. Isso ia gerar emprego, ia resolver a crise de 2008, que estava na época. E se depois a gente descobrisse que não era nada disso, não tem problema, já tinha resolvido a crise. Eu falei, cara, esses caras estão programando fazer uma invasão alienígena falsa. Meu Deus do céu. Esses caras, pô, já 2 presidentes e um vencedor do Nobel, então pode ser que role um Independence Day fake. Aí, ó.